Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vence aqui hoje é do canal Mangake. O nível de poder de Eustace Captain Kid, o Haki avançado vai derrotar Kaido. SBS 41 é um respondendo perguntas aí dos inscritos dele, então galera, vamos ver aí qual é o poder de Kid. Eu realmente não tenho muito embasamento pra saber o poder do Kid, do Lau, essa galera aí dos outros supernovas. Ele vai dar uma explicação aqui provavelmente sobre isso e vamos ver esse vídeo aqui. Se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala galera, eu vou dar mais um vídeo pra vocês, como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje é o que? Dia de SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas por quem não tem gabarito nenhum. Quer mudar tua perguntinha pra aparecer aqui no vídeo? É fácil, é simples. Os links estão aqui na descrição e fixados no primeiro comentário. Um manda aqui pra comunidade do canal no YouTube e outro pro meu Instagram. Aliás, o caminho mais fácil pra conversar comigo é lá pelo Insta. Então bora lá responder essas dúvidas duvidosas de vocês. E dirigido por você e sua família. Olha ele aí no olha aí. Bora lá, sempre começa com a pergunta que tem mais like. Mas a pergunta com mais like é do Leandro Futanari. Pra quem não sabe, é como estão me chamando agora. Leandro do canal Mangão. O cara teve a audácia de dar pra Leandro Futanari. Tomara que você fique só da tua vida e não consiga alterar. Eu queria fazer amigo, não arrumar karma. Arrumei um karma quando eu fui contar isso em vídeo. Você não sabe por quê, Leandro do Mangão? Vai ficar sem saber, eu não vou falar de novo. Mas dá pra imaginar. Agora é Sandro, Leandro, Armando. É meu nome. Se você ver um Armando aí nas redes sociais, sou eu, Sandro. Caramba, a pergunta com mais like já dos SBS. Fala da teoria do Shanks ser um mink pelado. Mas continuando, temos a pergunta aqui do Thais D, que é uma teoria, né? Seriam os minks o povo do século perdido? Comecei a pensar nisso quando saiu o último capítulo. Os minks chegam em sua forma Sulong quando olharem diretamente para a Lua, a qual está provavelmente ligada a Uranus e, consequentemente, ao século perdido. Com tudo isso, temos uma ligação entre minks e armas ancestrais. Além disso, o motivo do Zunisha caminhar por tanto tempo sem parar poderia ser que ele está protegendo os últimos descendentes do povo daquela época, os quais poderiam ter criado de alguma forma esta criatura como um plano de fuga e sobrevivência. O que você acha desta teoria? Bom, sim, os minks são originários do século perdido, né? Aliás, antes disso, datam de 1000 anos, quando começou a caminhada de Zunisha, que ela foi avistada pela primeira vez. Então vem um pouco antes ainda do século perdido, talvez em preparação com algo que estava acontecendo. Quanto à forma Sulong ser relacionada a Uranus, eu não acho que seria isso, porque o Oda não mostraria um poder, como já vimos a Sulong aparecendo, para depois falar, olha, esse aqui que você já viu há 30 anos atrás é Uranus. Então acho que Uranus é uma coisa completamente nova. Pode estar ligado à Lua? Sim, pode ser, de repente a própria Lua. Afinal, qual arma melhor para um planeta rodeado de água do que uma coisa que controla as marés? Perfeito? Então, basicamente a Lua tem a capacidade de devastar ali, sim, todo mundo de One Piece, dependendo se ela tiver realmente mecanismos que possam ser ativados. Porque afeta diretamente a maré, tá? Então, essa ligação com a Lua e o povo Mink é o grande X da questão. Perfeito? É o grande X da questão. É o grande fato curioso que rodeia tudo. Temos as outras raças do mundo de One Piece. Tem uma teoria que aquele planetário de Ohara, onde vemos diversas luas ou outros planetas, são na verdade os locais de origens das outras raças do mundo de One Piece. Esses lugares foram destruídos e todos vieram parar na Terra, entendeu? Então tem diversas linhas de teorias. Quanto à caminhada eterna do Zunisha, eu já fiz um vídeo sobre isso. Provavelmente foi dado uma ordem para ir a algum lugar, porém Zunisha nunca conseguiu chegar a esse lugar e por isso sua caminhada é eterna, porque sabemos que a Red Line impede de cruzar para o outro lado do globo, tá? Então pode ser aí a grande maldição de Zunisha, caminhar sem nunca chegar no seu lugar. Eu acredito que os fantasmas que vimos em Thriller Bark, aquelas sombras, pode ser um outro par de Zunisha. Se você olhar bem aquelas sombras, elas se assemelham bastante ao que já vimos da silhueta do elefante quando apareceu pela primeira vez. Seria uma explicação interessante para o Mibozu, né? Se o Oda não explicar também, perfeito. Eu acho que seria um mistério interessante para mostrar que Thriller Bark é um lugar
perigoso, o Triângulo de Florian, né? O Triângulo das Bermudas do mundo de One Piece. Mas se ele for explicar de alguma forma, eu acho que as sombras talvez sejam um segundo elefante. Por isso da caminhada eterna. Mas tem 3 ali, né? Na imagem, pelo menos que ele mostrou aí. Tem diversos pontos interessantes. Tem alguns que pensam que o lugar, aquele buraco de Enies Lobby, é onde se encontrava originalmente a ilha de Zou. E por isso que tem aquele buraco, porque a ilha foi removida daquele lugar e a água cai infinitamente. Perfeito? Falo bastante, né? Fala a verdade. José Tavares fez uma pergunta aqui, que na verdade é uma cena que eu consigo enxergar perfeitamente acontecendo no futuro da trama. Se o Rayleigh ajudar Luffy na batalha final, quem viria com ele, Ouro Jackson? Imagina que cena fantástica. O Ouro Jackson navegando novamente com Rayleigh como capitão e todos os remanescentes dos piratas Rogers reunidos, Imagina, todos mais mano. velhos, mas ainda assim durões. Eu posso ver isso acontecendo, galera, facilmente, posso ver. Seria fantástico, seria uma das cenas mais hypadas de toda a série de One Piece. Rayleigh com sua espada apontando pra frente enquanto o navio cruza os mares em direção à grande batalha final. Eu acho que ele conseguiria reunir todos os piratas do Roger, mas certamente em destaque com ele estaria talvez Crocus, talvez Scooper Gaban ao seu lado. Fantástico seria, né? Eu espero que isso realmente venha a acontecer. Podem anotar e me cobrem. Vai ter uma cena dessa ainda. O Ouro Jackson ainda vai emergir das águas profundas. Provavelmente tá Foda escondido demais seria, com o mano. Ray lá em Shabold, né? Sabemos que o bar da Shaq vive escondido. Eles vivem num lugar ali meio afastado. Quem garante que o Ray não escondeu o Ouro Jackson em algum lugar ali? Está esperando o momento certo para reativar a lenda. Pegar o nosso grupo de apoiadores aqui. Pedro Maia perguntou sobre a Madame Charlie e o poder dela de ver o futuro. Aquilo é haki ou o orbe dela é mágico? Bom, vamos lá. Sabemos que não existem itens mágicos no mundo de One Piece. Então como funciona aquele orbe? É haki? Também não acho que seja haki. É realmente um dom que ela nasceu. O Oda ele usou muitas coisas do folclore das lendas japonesas. Na própria Ilha dos Tritões temos o Tama-Tebako. Perfeito? Dos contos de Urashima Taru, que era um pescador que foi levado para a Ilha dos Homens Peixes pela princesa Otohime. Passou muitos anos lá e quando ele voltou para a superfície tinha se passado muitos anos também. Só que ele ganhou um baú, que é o Tama-Tebako, e quando ele abre esse baú ele envelhece todos os anos que haviam passado na superfície. O Oda usou isso também, esse poder especial na Ilha dos Homens Peixes. Perfeito? E a Madame Charlie também é inspirada por uma parte do folclore japonês, que é uma sereia chamada Amabi, uma sereia que pode profetizar tanto a boa quanto a má sorte, embora aqui em One Piece a Charlie ela pensa que ela só é capaz de prever acontecimentos ruins, o que não é de todo verdade, porque sabemos que ela previu a vinda de Poseidon. Tá, então eu acho que é apenas uma inspiração do folclore e não tem nada a ver com haki, perfeito? Vamos lá, aqui Lonis Nota perguntou por que Orochi no começo do arco do ano parecia que não tinha certeza de que as bainhas vermelhas tinham realmente viajado no tempo, sendo que Kanjuro relatou pra eles. Fusão de Roger com Barba Negra esse rapaz. Kanjuro avisou eles, né? Mandou até a localização do Raizoa, onde ele poderia estar. Mandou diversas mensagens, porque o Orochi não acreditou, ficava achando que eram fantasmas do passado. Justamente por isso, ele só recebeu uma mensagem. Imagine você vivendo 20 anos da sua vida e recebe uma carta dizendo que uma pessoa que se foi há muito tempo está viva. Você acreditaria naquela carta? Talvez sim, mas ainda seria cético enquanto não visse aquela pessoa pessoalmente. Então, do modo narrativo, foi perfeita essa reação do Orochi. Entendeu? Ele sabe que algo aconteceu, ele recebeu essas notícias, mas não tinha a confirmação visual dele próprio ter visto esses fantasmas do passado voltando. Sandman perguntou qual a minha opinião sobre as lâminas negras. Olha, eu acho um artifício muito legal do mundo de One Piece pros espadachins. O grande problema que eu vejo nas lâminas negras atualmente é por conta de uma coisa que ainda está em aberto. Pode ser por conta da tradução, como também não pode ser. Mas o Hitetsu diz pro Zoro que se ele conseguir transformar Ema em uma lâmina negra, ela vai subir degrau. Isto ficou confuso na minha cabeça. Sabemos que existem as 12 lendárias, as 12 espadas lendárias. E o que dá a entender é que Ema, se tornando uma lâmina negra, ela vai fazer parte das lendárias. Seria
13 lendárias a partir disso. Só que ao mesmo ponto você para pra pensar e eu falo, mas e a Shusui que não subiu de ranking? Né? Shusui é um ranking abaixo ainda das 12 lendárias, faz parte das 21. Então ficou um pouco confuso esse ponto. Mesmo assim eu acho que é um artifício muito interessante e curioso para os espadachins. Eu gosto. As lâminas negras as pessoas têm que entender que o que diferencia principalmente? É uma espada que tem haki sempre, ela pode cortar qualquer usuário de logia, por exemplo, sem precisar imbuir com haki? Não. O grande diferencial das lâminas negras é a durabilidade delas. O próprio Zoro diz pra gente, quando usa a Shusui pela primeira vez, que essa espada poderia aguentar o peso do Ors sem envergar um único centímetro. Então a durabilidade delas que aumenta muito. Seria uma espada que se tornaria praticamente inquebrável. Quando lembramos de coisas inquebráveis, temos o que? Redline, Poneglyphs, talvez Kairos aqui. Então tudo caminha para ser uma mesma explicação, tanto as lâminas negras quanto esses outros materiais do mundo de One Piece. Mas na minha opinião geral, sim, eu gosto, acho muito interessante, curioso. É só esse ponto de talvez subir de rank se vier a acontecer, eu não vou curtir muito não. Porque esse negócio das 12 espadas lendárias é como se fosse um patamar intocável. Perfeito? Se o Zoro conseguisse colocar a mão em uma das 12 lendárias, aí sim seria fantástico. E aí ele transformaria ela em uma lâmina negra. Mas se pegar uma espada de grau inferior, transformar em lâmina negra e ela subir de rank, aí fica um pouco complicado. Mas como eu disse, pode ser apenas uma falha na interpretação quanto a traduções. Tá bom? Vou pegar uma do Insta aqui. Ó. O Murilo usou, perguntou se eu acho que alguém da tripulação vai comer alguma Akuma imagina o Zoro. nessa altura do campeonato. Eu acredito que sim, não pode parece. vir a acontecer. Quem sabe Nami comendo a fruta de Big Mom. Eu acho que o vínculo de Nami e Zeus é uma bandeirinha pra gente guardar isso pra frente. Também ou acho. Big Mom passa pro lado do Luffy, de alguma forma, e deixa Zeus como um presente. Ou a fruta da Big Mom vai parar nas mãos de alguém. Talvez da própria Nami, quem sabe não nasce ali no pé de tangerina dela que está no navio. Né? Seria interessante, eu acho que pode acontecer, não seria ruim. Ao ponto que se tivesse uma fruta que eu gostaria de ver, talvez uma fruta para a arma do Usopp. Seria muito legal. O grande problema de frutos nessa altura do campeonato é que a caracterização dos personagens vai ser um pouco diferente quando pensamos nas batalhas que se aproximam. Entendeu? Eles dominariam esses poderes a tempo? Eles teriam força suficiente? Eles nem haki demonstraram ainda. Mas caso viesse a acontecer, eu acho que Nami e Usopp. Talvez a arma do Usopp seria muito legal. Vegapunk dando de presente pra ele uma arma. Um estilingue com uma Akuma no Mi. Ó, pegar uma de Hunter x Hunter aqui. O Arthur Montebeller. Jim Vagabundo Freaks. A minha versão anime, né? Ele tem uma certa facilidade de assimilar as habilidades de outros usuários de Nen. Você acha que ele pode ter em seu arsenal uma técnica de Netero ou pelo menos uma parecida? Bom, para ele assimilar as técnicas ele precisa receber um golpe direto daquele poder para assim aprender ela. Eu duvido muito que o Netero deu-lhe um tapa usando o seu poder. Então eu acho que não, tá bom? Ele tem que ter recebido um golpe para conseguir assimilar os poderes. Jin é um gênio. Jin é o Yusuke Urameshi do mundo dos caçadores. É um dos personagens mais curiosos. Por mais que você olha pra ele e fala, caramba, que diabo de pai esse cara é, você gosta dele. Porque ele é um personagem envolvente. Ó, Felipe Cruz. Por que Big Mom não dá vida aos Poneglyphs? Pede pra eles contarem a história do século perdido e a localização. Essa é boa, hein? Cara, é um gênio. Não dá, pô, Mas não é um dá, gênio. não existe isso. Se ela dá vida, os homens não têm certa inteligência. Mas mesmo assim, o conteúdo do Poneglyph está gravado em forma de escrita e não em forma de memória. Por mais que ela dê vida, o Poneglyph não vai saber ler o que está escrito ali também. Entendeu? Então não tem como. E se soubesse, seria na língua que tá escrita, e aí ela não entenderia, né? Acho que somente o haki de armamento avançado será suficiente para derrotar Kaido. Ao meu ver, se isso acontecer é porque tem vários personagens com esse haki. Afinal, Kaido é a criatura mais forte do mundo. Uma pergunta curiosa, muito boa. A grande dúvida, sabemos que o Kaido vai ser derrotado. A grande dúvida dos fãs é, vai ser pela reunião da equipe? Ou vai ser solo, Luffy,
ali derrubando o Kaido no 1 contra 1, vencendo as estatísticas, né? O velho ditado de no 1 contra 1 aposte em Kaido. Eu acho que esse ditado ser colocado de no 1 contra 1 aposte em Kaido também não foi à toa. Foi justamente para pensarmos que o Luffy nunca o derrotaria no confronto direto. Qual que é a sacada desse haki avançado? Eu tô falando do estágio 2, não somente o Ryuou, não somente a emissão desse haki, porque isso não causaria efeito no Kaido, ainda assim não causaria efeito. Tô falando do segundo estágio, aquele que penetra e explode de dentro para fora, tá? Que somente o Luffy e o Rei já usaram. Qual a sacada desse poder? Imaginem só o Luffy utilizando um King Kongan, por exemplo, com esse haki. O dano que ele causaria no Kaido. Então o Luffy tem boas possibilidades sim de derrotar Kaido usando seus próprios punhos, somente solo. O haki avançado é suficiente para derrotar o Kaido? Sim, nas mãos do Luffy tem um potencial enorme. Qual que é o grande problema? A defesa do Luffy, né? Que é o mesmo ponto que o Luffy pode derrotar Kaido, o Kaido também pode derrubar o Luffy com apenas um ataque. Então vai ser uma combinação de vários fatores para o Luffy derrotar Kaido. Ele vai conseguir usar a visão futura na luta contra o Kaido, porque ele não consegue usar com personagens mais fortes, porque ele tem uma alteração emocional, ele fica com raiva, ele não consegue se concentrar e focar. E é isso que precisa para usar a visão futura. Ele não vai conseguir usar por enquanto, mas na batalha final talvez ele consiga assimilar isto mais facilmente. Temos esse ponto. A defesa do Luffy talvez venha de alguma nova forma, talvez aumentando muito mais a sua velocidade, ele não recebendo danos. Ou talvez ele faça uma combinação do Tankman com o Snakeman e surja ali talvez o Tigerman. É uma forma tanto de ataque quanto de defesa. Mas o X da questão, da sua questão, sim, o Luffy consegue derrotar Kaido se ele dominar perfeitamente essas técnicas mais à frente da trama. Não agora, agora definitivamente não é momento para isso. O Luffy tem que ter uns aquecimentos antes. Pelo menos é o que eu acredito, tá? Tem que ter umas lutas mais impactantes para ele, para enfim ele chegar nos confrontos finais em 1 contra 1 vencendo Kaido e assim se solidificando como um verdadeiro Yonko, como um imperador e não como uma fake news que o Morgan soltou nos jornais, entendeu? Pedro Freitas, gostaria de saber meu palpite pro próximo arco de One Piece e minhas expectativas sobre ele. Eu definitivamente não espero que seja o último arco, o arco da Guerra dos Tronos. Eu espero que tenhamos mais um arco de Elbaf, tá? Então eu vou falar sobre ele, não sobre o arco final, porque eu espero que Elbaf realmente ocorra como um arco mais expandido, que eu acho difícil, porque o ano é um arco que o Oda espera tantos anos para escrever e desenhar. Eu acho difícil ele fazer algo que supere o ano após este. Mas mesmo assim, caso ele venha a fazer, nem que seja um arco um pouco menor e reduzido, eu espero que nesse arco tenhamos explicações sobre a Big Mom, por exemplo, sobre os gigantes malignos, perfeito, sobre Loki, né? Todo mundo curioso, e mais sobre as armas ancestrais, mas principalmente é o arco pra gente aprender mais sobre o Ruivo. Certo. Porque ele chorou na despedida com o Roger, o que o Roger disse pra ele que fez ele chorar, qual o plano do Shanks, por que ele está ali, por que ele virou Yonko somente 6 anos atrás, o que ele fazia antes disso, o que ele foi fazer no East Blue, entendeu? Então eu acho que é um arco que eu ficaria muito ansioso, porque o Ruivo é um dos personagens favoritos da galera, inclusive é o meu também. Muito ansioso por esse arco. Tem diversas ligações, né? O Red Force do Shanks é inspirado em um navio viking. Ele mesmo é inspirado em Vicky o Viking. Já fiz uns vídeos sobre isso. Tem diversas ligações e Elbaf talvez seja o território dele. Talvez com isso também aprendemos um pouco mais, quem sabe, sobre God Valley, né? Sobre o Zebek, fantástico. Coisas que eu acho que não teremos em um ano, somente após o fim desse arco, tá? Então eu acho que essas são as grandes expectativas que eu tenho para os próximos arcos de One Piece. Olá, Matheus Wendel perguntou aqui, Luffy e Kid estão no mesmo nível? Que pergunta difícil, hein? Eu acho que atualmente o que separa a níveis de poderes, eu tô falando especificamente do Luffy e do Kid aqui, porque o estilo de batalha do Kid é muito parecido com o Luffy, né? Ele junta todo aquele metal, faz um punho imenso e massivo e desfere um dano muito parecido com o que o Luffy faz
ampliando com ar suas pernas ou as suas mãos. Então o estilo de combate dos dois é muito parecido, mas a fruta do Kid eu acho que é um pouco mais apelona, óbvio, né? Mas o que diferencia atualmente o nível desses dois é o uso do Haki. E infelizmente não vimos muito do Kid ainda. Sabemos que ele tem Haki do Conquistador, perfeito, mas os outros tipos de Haki ainda não vimos ele utilizando, como o de observação, que é bem importante atualmente, e o de armamento. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que de um ponto de vista da trama, eles estão sim no mesmo nível, tá? Estão sim no mesmo nível. Óbvio que o Luffy tem os 5% a mais de dano do protagonista, Lógico. mas eles estão no mesmo nível. Pra mim o Kid do Supernovas é o personagem que corre mais próximo ao Luffy ali pelo título de Rei dos Piratas. De todos os outros supernovatos, com exceção do Barba Negra, óbvio que já virou Yonko. o Yonko, eu acho que o Kid é o cara mais perto ali, ultrapassando até mesmo o Lau na corrida pelo título de Rei dos Piratas, tá? É isso, bastante pergunta respondida. Se a sua não apareceu aqui, me desculpe, galera, mas manda aí que uma hora ela aparece. Pode mandar aqui na comunidade ou lá pelo Instagram. Espero que você tenha se divertido de alguma forma. Se você chegou até aqui nesse ponto e tá me vendo aí, muito obrigado mesmo. Deixa um like pra mim saber se você gostou desse vídeo. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Cara, ali no início do vídeo ele falou sobre o Zunisha e possivelmente o outro que apareceu na imagem ser um par dele, né? Eu queria entender uma coisa melhor naquela imagem. Aquela imagem que eu falei que parecia que era 3. Será que eu entendi errado e a simbolização seria que naquela imagem seria de tão grande que ele é, as pernas dele em cada canto e na frente aqui a tromba com os olhos lá em cima? Seria essa a representação e daí apareceu alguma outra onde dá a demonstrar que era 2, porque na imagem aqui parece que são 3, né? Só que eu fiz essa representação, mas quando veio não era, quando veio era 2 pernas e a tromba dele na frente. Bom, e outra coisa que eu queria comentar, eu comentei isso num vídeo bem passado meu aqui sobre o One Piece, que seria bem interessante se no tesouro do One Piece tivesse alguma coisa como um livro, talvez escrito, quem sabe, pelo Roger ou por outras pessoas que o Roger encontrou e acabou escrevendo algo a mais que ele aprendeu durante toda essa caminhada na Grand Line. E esse livro tivesse todos os segredos. Cara, isso seria muito foda, né? Pelo menos ao meu ponto de vista. Tivesse todos os segredos que não foram revelados ainda. Porque, cara, tem centenas de segredos no One Piece que com certeza não vão ser revelados. E esse livro tivesse, mano, seria muito foda, cara. Aí pensa comigo assim, não precisaria nem se revelar os segredos todos no anime. Só ter o livro com todos os segredos e o Luffy dentro desse livro pegar os segredos que ele acha mais interessante, mais importante que ele tá atrás, e esses segredos forem revelados e os outros deixar pra quando o anime acabar, talvez, lançar esse livro com todos os segredos pros fãs comprarem e descobrirem tudo que eles queriam saber. Isso seria muito foda, mano. Eu pelo menos, cara, mesmo não tendo acompanhado o anime, mesmo que até lá o final ainda não tenha acompanhado, eu ainda compraria esse livro com certeza. E outra coisa, ele falou que a lâmina do Zoro, acho que é a que era do Oden, se eu não me engano, não faz parte das 12 mais fortes. Eu achava que fazia parte, então tipo, ela não é poderosa como essas 12, ou ela pode alcançar essas 12, como que é. Sobre ele falar que seria interessante a Nami ter a fruta da Big Mom, eu também acho que vai ter alguma relação aí entre Big Mom e Nami, pelo fato da Nami ali tá tendo aquela relação com Zeus agora. E eu também acho, não só isso, eu acho que vai ter o Brook também, alguma relação aí, talvez na derrota da Big Mom, por causa da fruta que ele possui, né, ser como um counter, uma contra a fruta da Big Mom. Mas eu não acho interessante, na minha opinião, a Nami ficar com a fruta da Big Mom, apesar de poder acontecer. Porque, cara, no que a Nami vai dar medo, digamos assim, no adversário pra fruta ter um efeito grande, tá ligado? A gente tem a caracterização da Big Mom sendo aquela mulher gigante, estranha, quando fica brava fica com uma cara que dá medo só de tu olhar. Eu não vejo isso na Nami, tá ligado? A Nami é uma personagem bonita que vão olhar pra ela e vão gostar dela, não vão ter medo dela ou coisa do tipo, ao meu ponto de vista. E o Luffy vencer o Kaido, eu concordo com a opinião dele, eu ainda não vejo o Luffy vencendo o Kaido no momento. O Luffy, talvez com essas habilidades aprendendo, ele possa sim se comparar e vencer o Kaido futuramente, mas com um bom treinamento ali, uns desafios interessantes até ele aumentar de nível de poder, porque não dá ainda, cara. E tomara mesmo que, se esse for o arco final, ainda mostrem bastante da história do Shanks. Eu quero saber muito sobre esse personagem que apareceu lá no início, cara. Muito mistério tem por trás dele, muita coisa super legal. Eu acredito que é um dos personagens que vai ser mais interessante da gente aprender sobre quando tiver mais coisas contadas.
E falando sobre a força do Kid, talvez eu não consiga ver a força do Kid tão grande quanto a maioria que acompanha o anime consegue. Primeiro, porque eu não acompanho o anime, é claro. E segundo, porque eu acompanhei tanta coisa do Luffy, tantas batalhas épicas contra personagens grandíssimos. E é sempre aquele hype do protagonismo, sabe? Tipo, ele já desafiou o comandante, venceu. Ele já agora tá lutando contra o Yonko, tá ligado? Então, tipo, o hype do protagonismo nele tá sempre muito alto. Então é normal o cara olhar pra ele e falar, mano, o Kid não tá do lado dele ainda em nível de poder, porque eu não vi tanta coisa. E também tem esses detalhes aí que o Evandro acabou dizendo sobre ele não ter habilidades ainda demonstradas, pelo menos as habilidades com Haki. A gente não pode, por mais que a gente queira e saiba que o One Piece muito em nível de poder é dedução, a gente não pode chegar e simplesmente deduzir que ele tem Haki só porque todo mundo tem. As coisas não funcionam bem assim, porque se fosse assim todo mundo teria facilmente. O Luffy mesmo, pra ter o que tem, ele teve que evoluir, lutar muito e aprender muita coisa. Então eu ainda não sei muito bem avaliar o nível de poder mesmo tendo essa opinião dele aqui. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, galera. Se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações e até a próxima. Falou!